Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 19 até o verso 24. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pai amado, nós pedimos que nos fales ao coração pelo Teu Espírito Santo. Teu Espírito é o nosso guia, e como Jesus profetizou, Ele nos guiaria em toda a verdade. Que sejamos guiados na verdade nesta noite. Que o nosso coração seja transformado, a nossa mente ensinada, que os nossos ouvidos permaneçam abertos diante da Tua palavra. Queremos ouvir-te, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu estive em Paranavaí para participar do culto de aniversário da igreja local. E o pregador da noite foi o pastor Wagner, que é o presidente do nosso presbitério. E o tema da pregação do pastor Wagner foi o Espírito Santo, os modos de agir do Espírito Santo. Num dos pontos, na verdade, no primeiro ponto da mensagem, o pastor Wagner disse-nos que o Espírito Santo nos dá uma completa e profunda leitura da realidade. Esse é um dos ministérios do Espírito. Uma das formas de agir do Espírito nas nossas vidas. O Espírito abre os nossos olhos para que nós vejamos a realidade. E enquanto o pastor Wagner falava, eu pensava no meu coração, qual é o meu modo de ver a realidade? O que é que o Espírito tem me mostrado? O que é que será que o Espírito tem nos mostrado, irmãos, a respeito da nossa realidade? E enquanto eu pensava neste assunto, duas palavrinhas me vieram à mente: pecado e sofrimento. A nossa realidade é marcada por pecado e sofrimento. Pelo pecado que nos afasta de Deus e pelo sofrimento que é resultado deste pecado e consequente afastamento de Deus. Quanto mais distantes de Deus, mais sofremos. Pecado e sofrimento. Esta é a leitura da realidade. Olhar para o mundo é ver o mundo em pecado e, por causa disso, em sofrimento. Mas enquanto eu raciocinava sobre isso, outras palavras me vieram ao coração. E foram as palavras que formam a expressão reino de Deus. A pergunta que eu me fazia era: Senhor, qual a solução para esta realidade? Em que consiste a cura para essa realidade? Como a nossa realidade pode ser redimida? E a expressão que me vinha à mente então era esta: reino de Deus. A solução para a vida humana, a solução para a sociedade, a redenção da humanidade está no reino de Deus. Talvez por isso esta tenha sido uma das tônicas tão presentes e tão fortes na própria pregação de Jesus. Nos evangelhos chamados sinóticos, o que são os evangelhos sinóticos? São aqueles evangelhos que veem os fatos de uma mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas. Nos evangelhos chamados sinóticos, a expressão reino de Deus, no caso em Mateus, geralmente reino dos céus, aparece centenas de vezes nos lábios de Jesus. Jesus tem como tema fundamental a vinda, a chegada, a implantação do reino de Deus. E nas palavras de Jesus, o reino de Deus é a solução para uma humanidade em pecado e sofrendo por causa disso. Reino de Deus, que é também o tema do Sermão do Monte. Talvez um dos sermões mais conhecidos, eu acredito que sem dúvida o sermão mais conhecido que Jesus pregou. Mateus capítulo 5, versículo 1, até o final do capítulo de número 7. E se nós fôssemos fazer um estudo a respeito do Sermão do Monte, nós poderíamos dividi-lo assim.
do primeiro verso até o verso de número 12, acompanhem comigo na sua Bíblia, nós teríamos o que poderíamos chamar de uma introdução ao sermão com a perspectiva do que ele deverá significar na vida dos discípulos. Discípulos que a partir de agora devem se compreender como cidadãos do reino. Porque a vida no mundo é uma e a vida no reino de Deus é outra. Se no mundo, como ele está concebido, as pessoas riem, no reino, bem-aventurados são aqueles que choram. No mundo as pessoas se sobrepõem umas às outras, se ensoberbecem, são arrogantes, orgulhosas. No reino de Deus, bem-aventurados são os humildes. No mundo as pessoas resolvem os seus conflitos à base da força, da guerra, da violência. No reino de Deus, bem-aventurados os pacificadores. E assim Jesus começa o seu sermão mostrando que uma é a vida com Deus, outra é a vida longe dele. Uma é a vida que o reino propõe, outra é a vida fora do reino. A partir do versículo de número 13 e até o versículo 16, Jesus fala sobre a identidade deste cidadão do reino. O cidadão do reino deve ser sal da terra, luz do mundo. Paulo, entendendo esta verdade, disse: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a identidade do cidadão do reino, ele é uma nova criatura, sal da terra, luz do mundo. A partir do versículo 17 e até o versículo 48, você está me acompanhando aí com a sua Bíblia, Jesus fala sobre o caráter do cidadão do reino. Não é um caráter baseado na lei, mas baseado no relacionamento com Deus, de forma que a lei se transforma muito mais intensa na vida deste novo cidadão. Ouvistes o que foi dito, Jesus vai repetir várias vezes nesse pedaço. Eu, porém, vos digo. No passado não era mais difícil, era mais fácil, porque agora não se trata de observar a lei, mas de viver de acordo com a vontade de Deus. Esse trecho termina dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. É o caráter do cidadão no reino. A partir do capítulo 6, versículo 1, até o versículo 34, Jesus vai falar da espiritualidade no reino. E esse é um trecho extraordinário, é inclusive onde está localizado o texto que nós lemos agora. Porque Jesus começa falando sobre o dar esmolas. E isso é espiritualidade no contexto do reino de Deus. Por quê? Porque antes as pessoas podiam até dar esmolas com base no desejo de servir e ajudar ao próximo. Mas agora no reino de Deus não se dá esmolas para ajudar o próximo, mas se dá esmolas para adorar ao Senhor. Porque uma coisa é dar esmolas para ajudar o outro, outra coisa é dar esmolas para adorar a Deus. De forma que as esmolas no reino são uma ação secreta daquele que foi tocado pelo amor de Deus. A sua mão direita não saiba o que a esquerda fez. Essa é a orientação de Jesus. Em segredo. Porque quando você dá esmola para ajudar o próximo vê o quanto você é bom. Quando você dá esmola para adorar a Deus, o próximo vê como Deus é bom e supre as necessidades. É adoração. Aí Jesus segue falando sobre a oração. E a oração não é mais uma prática litúrgica do culto, das cerimônias, mas é uma atividade que se pratica no secreto do quarto. Quando orardes, entrai no vosso quarto e fechada a porta, falai com Deus que está em secreto. E o Deus que vê em secreto vos recompensará. O que Jesus está dizendo é que orar é muito mais do que falar com Deus. Orar é estar com Deus, porque oração é alguma coisa muito mais que Deus vê do que alguma coisa que Deus ouça. É o teu Pai que te vê em secreto, que vê a sua chegada, que vê a sua entrada no quarto de oração, que te vê prostrado diante dele e que te abençoa no secreto da sua vida com Deus. Depois Jesus segue falando do jejum. O jejum que também não é mais uma prática para ser alardeada. Os religiosos não devem tocar trombetas por trás de si quando jejuam, mas é outra prática secreta. Por quê? Porque ela é relacionamento, intimidade com Deus, não é greve de fome. Há uma diferença, meus irmãos, entre jejum e greve de fome. Como é que é a greve de fome? Você quer aumento de salário, mas o seu patrão não te ouve. Você quer que um juiz julgue uma causa sua, mas o juiz não julga a sua causa. Você quer que o governo atenda uma reivindicação, mas o governo finge que você não existe. Então você faz uma greve de fome. Anuncia que você está em greve de fome, até conseguir aquilo que você deseja. Tem gente transformando jejum em greve de fome. Eu vou ficar sem comer até que Deus me atenda naquilo que eu estou precisando. Jejum não é greve de fome. Jejum não tem nada a ver com o que eu quero conseguir de Deus. Jejum tem a ver com quem eu quero ser diante de Deus. O jejum não é para que eu alcance bênçãos. O jejum é para que eu aprenda a dominar exatamente a minha sede de bênçãos.
Porque o meu corpo pede, coma, e eu digo, não comerei, para que você aprenda, meu corpo, que mais importante é a palavra que vem da boca de Deus. O jejum não serve para eu ter o que eu quero, ele serve para eu não ter. É um abrir mão, não é um tomar. Eu não jejuo para que Deus me dê alguma coisa, eu jejuo para dizer para o meu corpo que eu vivo da graça de Deus. E que essa disciplina é uma disciplina de espiritualidade, vida de oração, para que Deus continue reinando na minha vida. Então o jejum muda de figura aqui. É a espiritualidade no reino. Aí vem o texto que nós lemos, nós já vamos comentar sobre ele. E finalmente um texto longo, a partir do versículo 25, sobre a ansiedade. Por quê? Porque viver na dependência de Deus não será fácil. Muitas vezes você ficará ansioso e ansiosa. Porque esperar em Deus não é fácil. Também não quer dizer que quando nós não esperamos, nós resolvamos as coisas. Só quer dizer que não é fácil. Não é fácil esperar em Deus, não é fácil confiar em Deus, não é fácil dar esmola sem que ninguém veja, porque a pergunta que a gente fica fazendo é, e quando for eu quem precisar, será que alguém vai me socorrer? Não é fácil orar sem que ninguém veja, porque a gente fica se perguntando, será que Deus está ouvindo? Não é fácil adorar no secreto do coração, com jejuns e outras práticas, porque a gente sempre se pergunta se vai dar certo, e a ansiedade vai enchendo o coração, e aí vem Jesus e diz assim, não estejais ansiosos. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa é a espiritualidade do reino. Muda de figura completamente. Aí no capítulo 7, do versículo 1 até o 12, Jesus fala sobre os relacionamentos no reino. E um dia eu ainda vou pregar sobre esse texto, 7, de 1 a 12, que eu acho um dos mais lindos deste sermão. 7, 1 a 12, os relacionamentos no reino de Deus. E depois, a partir do 13 até o final do capítulo 7, uma conclusão com advertências. Por quê? Porque os falsos profetas se levantarão, tentarão enganar o rebanho. Serão lobos, mas se vestirão de ovelhas. Qual é o segredo para reconhecer os lobos fantasiados? Frutos. Pelos frutos os conhecereis. Lobo não produz fruto de ovelha, por mais que se esforce. Esse é o Sermão do Monte. A nova vida no reino de Deus. A nova vida no relacionamento com Deus. Uma nova espiritualidade. E aí tem esse texto que nós lemos então, que está exatamente nesse contexto da espiritualidade. E que nos oferece, meus irmãos, alguns inimigos da espiritualidade. Por quê? Porque nós estamos diante de uma realidade. Começamos este sermão falando sobre realidade. Qual é a realidade? Pecado e sofrimento, distanciamento de Deus. A vida nos afasta de Deus. Então, neste sermão em que Jesus está falando sobre a espiritualidade, o nosso desafio no reino, ele vai nos alertar também sobre alguns inimigos dessa nossa espiritualidade, desse nosso relacionamento com Deus. Algumas tragédias que assolam a vida humana e nos afastam do relacionamento com Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. 3 tragédias que tentam nos afastar de Deus e nos impedir de participar na construção desse reino maravilhoso que é o reino do Senhor. Primeira tragédia de que Jesus fala, nesse contexto da espiritualidade, da vida no reino, é a perda da noção de eternidade. Eu vou repetir. Primeira tragédia, perda da noção de eternidade. Dê uma olhada comigo nos versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Em outras palavras, tudo aquilo que podemos conquistar e construir nesta vida, neste mundo, está sob ameaça. Não há uma segurança definitiva em relação àquilo que podemos experimentar nesta vida, porque tudo isso está sob ameaça. Qual é o conceito de posse da Escritura, irmãos? O conceito de posse na Escritura é aquilo que não pode te ser tirado. Esse é o conceito de posse na Escritura. De forma que nem a sua vida é sua, porque você não pode preservá-la pela sua própria vontade. Que tipo de poder você tem diante do seu algoz quando ele te aponta um revólver no rosto, decidido a te tirar a vida? Sua casa não é sua, seu carro não é seu, seus filhos não são seus. Que poder você tem para fazer com que tudo funcione da maneira como você sempre planejou? Por isso que Jesus, no texto sobre a ansiedade, diz assim: quem é que, por mais que esteja ansioso, pode acrescentar um côvado à estatura da sua vida? Ninguém. Então a minha vida não é minha.
As minhas coisas não são minhas, por quê? Porque tudo isso vai passar. O que é meu então? É meu aquilo que Deus está guardando na eternidade, que Ele me entregará e será meu para sempre. Porque se posse é aquilo que nunca poderá me ser tirado, então eu estou falando daquilo que está guardado em Deus para a minha vida. E a boa notícia essa noite, irmãos, é que Deus tem uma herança guardada para você, onde a traça e a ferrugem não consomem. Por isso o versículo 20, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde as ameaças não podem roubar, nem consumir, nem invadir, nem tomar nada disso. Ou seja, você precisa fazer uma escolha. E qual é a importância dessa escolha? Ainda no versículo 21, onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Em outras palavras, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é, você precisa decidir se você vai assumir como seu aquilo que você tem hoje nesta vida, e aí você vai passar a vida inteira lutando contra todas as ameaças que tentam roubar isso de você, ou se você vai assumir como seu aquilo que está reservado em Deus. E aí nem o diabo toma, ninguém toma, é seu e Deus está guardando para você. Essa é a noção de eternidade. A minha vida não é esta que eu estou vivendo aqui. Esta é um privilégio, é uma bênção. Eu quero viver muito bem nesta vida. Quero ser feliz com os meus, com as pessoas que Deus tem colocado ao meu redor. Mas eu não posso perder de vista que a minha vida está oculta em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a minha pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação num corpo como da sua glória, pelo poder que Ele tem de submeter a si todas as coisas. É lá que está a nossa vida. O mesmo apóstolo Paulo diz o seguinte, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a minha esperança em Cristo é que Ele me dê um bom emprego, que Ele me dê uma boa saúde, que Ele me dê um bom carro, que Ele me dê uma boa casa, que Ele me dê realizações de sonhos pessoais, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Porque a minha esperança é só aqui. Mas a minha esperança, louvado seja Deus, a sua esperança, louvado seja Deus, é pela eternidade. E lá está o nosso coração. Por quê? Porque quando o nosso tesouro está lá, lá está o nosso coração. Então as ameaças não nos atingem mais. Por que nós andamos tão inseguros? Por que nós somos de uma geração tão insegura, tão assustada, tão apavorada, em que as pessoas abraçam o máximo que podem abraçar, não compartilham, não dividem, têm medo de perder? Porque o coração delas está nessas coisas. A mesquinharia, a ganância, é fruto do fato de que colocamos o nosso coração nas coisas que nós temos e não naquilo que nós somos em Deus. Precisamos resgatar a nossa noção de eternidade. Nós somos mais do que tudo isso, meus irmãos. Nós somos mais do que o nosso emprego, aleluia. Nós somos muito mais do que os nossos bens. Nós somos filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. Há uma vida nos aguardando. E esta é a inauguração daquela. Hoje a gente vive com os olhos lá. Não alienadamente, mas sem apegos, sem inseguranças, sem medo do amanhã. Porque a nossa segurança está no Senhor que fez os céus e a terra. Perda da noção de eternidade, isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Como confiar em Deus se perdemos a noção de eternidade? E a pergunta é, estamos vivendo como quem sabe que a nossa vida não é só aqui? Perda da noção de eternidade. Segundo, uma outra tragédia que atrapalha a nossa espiritualidade, nos afasta de Deus e da experiência do seu reino, é a perda da noção de verdade. Dê uma olhada comigo na sua Bíblia, versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Até aqui é o óbvio. Os olhos na Bíblia são considerados uma espécie de janela da alma. Pelos olhos você experimenta o mundo. Rubem Alves tem uma frase muito interessante que diz assim: basta que a beleza more nos olhos para que o mundo inteiro seja transfigurado por eles. Os olhos fazem essa leitura do mundo e o trazem para dentro. Eu não sei quantos assistiram o filme, eu não estou indicando o filme, é um filme forte. Mas eu não sei quantos assistiram aquele filme O Silêncio dos Inocentes. Um filme muito bom, mas muito forte. Nesse filme, há uma cena em que o Anthony Hopkins, que é o ator principal, está preso numa cela, uma espécie de gaiola, e a Judy Foster, que é uma agente do FBI, está tentando arrancar dele algumas informações sobre um crime. E ela pergunta algumas coisas para ele, e ele faz uma pergunta para ela.
Pergunta, menina, o que é que nós desejamos? O que é que nós invejamos? O que é que nós queremos para nós? O que é que nós queremos tomar para nós todos os dias? E ela se atrapalha, ela não entende, ela acha que isso é uma espécie de jogo que ele está fazendo, e ela não sabe responder, e ele responde para ela, aquilo que nós vemos todos os dias. Aquilo que nós vemos todos os dias é o que nós desejamos. Por isso que a gente diz, o que o olho não vê, o coração não sente. Os olhos começam a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, teu corpo é luminoso. Se os seus olhos são maus, teu corpo é trevas. O apóstolo Paulo escreve a Tito o seguinte, todas as coisas são puras para os puros. Porém, para os impuros e incrédulos, tudo é impuro, porque a sua mente e o seu coração são reprováveis. Isso é o que Jesus está dizendo aqui. Mas isso é o óbvio. A tristeza vem no finalzinho do versículo 23. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O problema é quando a luz que há em você não é luz coisa nenhuma. E você não sabe disso. O problema é quando você imagina que o que há na sua vida é luz, e não é luz coisa nenhuma, são trevas. E aí o Senhor Jesus nos diz, que tremendas trevas vão ser. Porque uma coisa é você viver nas trevas sabendo disso, outra coisa é viver nas trevas achando que está na luz. E essa é a mentira que solapa a verdade e que nos faz perder a noção de verdade. Porque nós nos encontramos em trevas achando que estamos na luz. E quando a luz que há em nós são trevas, que trevas elas são? Porque nós não enxergamos nem mesmo o fato de que estamos em trevas. Blaise Pascal, naquele livro Pensamentos, diz assim, realmente é um mal ser cheio de defeitos, mas é um mal pior ainda ser cheio deles e não querer reconhecê-los. Sem dúvida é um mal ser cheio de defeitos, mas é um mal pior ainda ser cheio deles e não reconhecê-los. Quando a luz que há em mim são trevas, que trevas enormes. Perdi a noção de verdade, a verdade para mim se transformou em mentira, a mentira para mim se transformou em verdade, eu entrei no clima da geração que a gente vive, a geração em que nós vivemos, assumiu que a verdade depende de quem acredita. Desde que Kierkegaard falou num dos seus livros que ele procurava uma verdade que fosse verdadeira para ele, que isso virou moda na nossa sociedade. As pessoas procuram verdades particulares. Moltmann diz que não há verdade particular. Toda verdade é universal, somente a mentira é particular. Somente a mentira é particular. Qual é a mentira da vida? Que o caminho é o caminho que você quiser. Que a escolha é a escolha que você fizer. Que as coisas estão bem desde que você julgue que elas estão bem. Meu irmão, se a luz que há em ti são trevas, que trevas enormes são! Pois há uma verdade que não pode ser trocada pela mentira. A verdade na Bíblia não é um fato, é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois há uma verdade para nosso coração nesta noite. Jesus é o caminho da nossa salvação. Essa é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Essa é a luz de que nós precisamos. O nosso mundo, a nossa realidade é pecado e sofrimento porque ela se esqueceu de Jesus. Embora todas as religiões lembrem dele. Mas nós entramos num outro problema sério na nossa geração. Conquanto todas as religiões lembrem de Jesus, porque ficou impossível falar em religião sem Jesus, sua humanidade revolucionou a história da humanidade. Cada religião diz o que quer a respeito dele. E eu tenho uma opinião, irmão. Se você quiser concordar comigo, é bem-vindo. Se não quiser, também é bem-vindo. Dizem que a tolerância é patrimônio das verdadeiras convicções. Isso foi Paul Tournier que disse no livro Mitos e Neuroses. A tolerância é patrimônio das verdadeiras convicções. Então você é bem-vindo mesmo se não concordar. Mas o fato que eu quero compartilhar é esse. Ou Jesus foi quem ele dizia ser, ou ele foi um grande mentiroso. Não é possível que eu jogue no lixo tudo que ele disse de si mesmo para dizer que ele foi outra coisa. Estava conversando com um missionário e ele compartilhava uma situação que muitas pessoas têm vivido e muitas usam a Bíblia para justificar as suas ações. E ele usou uma expressão muito interessante. Na minha Bíblia não tem isso. Na minha Bíblia também não tem uma série de coisas que estão sendo ditas sobre Jesus. Foi um homem iluminado, um homem bom, um profeta interessante. Jesus não foi nada disso. Não foi isso que ele disse de si mesmo. Jesus disse de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa história de todos os caminhos levam a Deus, mentira. Do ponto de vista da Bíblia, mentira.
Jesus disse de si mesmo: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aquele que estando em mim produz fruto, meu pai o limpa para que produza mais. Mas aquele que estando em mim não produz fruto, meu pai o corta e é lançado no fogo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Foi isso que Jesus disse de si mesmo. É nisso que eu creio. Toda verdade é universal, somente a mentira é particular. Perdemos a noção de verdade. Cremos em tudo, de tudo um pouco. Trazemos um pouco de tudo para o nosso relacionamento com Deus e não vemos que ficamos longe de Deus. Precisamos resgatar a nossa noção de verdade. Terceira tragédia que Jesus apresenta nesse texto é o que nós vamos chamar aqui de perda da noção de integridade. É o que está no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O conceito de integridade é o conceito de inteireza. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa inteira, uma pessoa que não tem cisões internas, divisões no coração, divisões no caráter. Uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira, que se entrega por inteiro, que é o que é em todas as circunstâncias. Eugene Peterson, naquele livro muito interessante chamado Transpondo Muralhas, falando sobre a vida de Davi, diz que Davi era rei no palácio e era rei no deserto enquanto fugia de Saul. Porque Davi era o que era onde quer que estivesse. E esse é o desafio para as nossas vidas, sermos quem somos onde quer que estejamos. Esse é o conceito de inteireza, de integridade. Nos entregamos por inteiro. Jesus está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai se complicar. Tentando agradar um, vai desprezar outro. Tentando amar o outro, vai aborrecer um. Não é possível viver uma vida dividida, uma vida dupla. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos fugir do que ele chama de ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? Vida dupla. Duplos sentimentos. Eu sou uma coisa na frente, outra coisa por trás. Isso gera uma ansiedade, meus irmãos, que os irmãos não têm ideia. Por isso o texto da sequência é contra a ansiedade. Porque dividir-se gera ansiedade. Você quer agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém. Eu estou mentindo? Quem quer agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus nos quer por inteiro. Henry Nouwen, no livro A Volta do Filho Pródigo, um livro muito interessante, baseado na experiência que ele teve ao contemplar um quadro de Rembrandt, com o nome O Filho Pródigo, um quadro também muito lindo. Ele escreveu esse livro e nesse livro ele diz assim: Deus é um amante possessivo que me quer por inteiro o tempo todo. Deus é um amante possessivo que me quer por inteiro o tempo todo. Conceito de inteireza. Talvez ele tenha se baseado para dizer isso naquela palavra de Jesus. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Se alguém quer vir após mim e não aborrece pai, mãe, irmãos, mulher, família, bens, coisas, não é digno de mim. É por inteiro que Deus nos quer. Deus não quer a nossa sobra, meus irmãos. Nós somos de uma geração acostumada a dar sobras para Deus. Na igreja que eu pastoreava, as pessoas às vezes me diziam, pastor, eu quero dar o dízimo, mas não sobra. Eu quero dar o dízimo, mas não sobra. Essa é a nossa cultura. A Deus o que sobrar. E aí a gente transfere isso para as outras áreas que eu acho mais complicadas do que a do dinheiro. Meu tempo, que sobrar eu darei. Os esforços que me sobrarem. As forças que me restarem, isso eu oferecerei a Deus. E aí eu faço isso em várias áreas da minha vida. Família. A família é o tempo que sobra, aos filhos as forças que sobram. E assim de sobra em sobra, a gente não sabe porque os nossos relacionamentos estão desmoronando. Inteireza, integridade. Perdemos a noção de integridade, nos comprometemos pela metade. Pela metade. Deus está nos chamando à inteireza nessa noite, irmãos. Porque Deus nos quer por inteiro. E quando Deus nos toma por inteiro, a bênção é por inteiro. Quando eu era menino, eu perguntei para um pastor, pastor, a gente dá o dízimo do bruto ou do líquido? Ele falou, você quer a bênção bruta ou a líquida? Eu nunca respondi essa pergunta e ele nunca mais falou comigo sobre isso. Mas foi uma boa resposta, não foi? Que é a bênção bruta ou a líquida? Quando nos entregamos por inteiro, a bênção é por inteiro. Por isso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas.
Porque eu só me vejo livre da ansiedade quando me entrego por inteiro. Repouso a minha vida nos braços amorosos de Deus, irmãos. Porque Deus cuida das nossas vidas. E cuida de nós por inteiro. Hoje é dia de você se entregar por inteiro. Entregar as suas preocupações por inteiro. Entregar os seus problemas por inteiro. Entregar a sua mente por inteiro. Às vezes a gente vem à igreja e diz assim: Senhor, eu estou entregando uma situação na minha vida. Mas volta para casa com ela. Entregou para quem? No carro, já sai da igreja brigando sobre o problema. Hoje é dia de você se entregar por inteiro, porque Deus quer tomar você por inteiro. Abençoar você por inteiro. Quando a gente se entrega por inteiro, a bênção é por inteiro. Quero orar com você. A realidade à nossa volta é pecado e sofrimento. Mas há uma solução para o pecado e para o sofrimento e, consequentemente, para a realidade. Reino de Deus. Há uma vida no reino de Deus e você é convidado para essa vida. Há uma espiritualidade nessa vida e você é convidado a essa espiritualidade. Há inimigos para essa espiritualidade e você está convidado a vencê-los hoje em nome de Jesus. Perda da noção de eternidade, perda da noção de verdade, perda da noção de integridade. Meu irmão, minha irmã, Deus quer você por inteiro nessa noite. Deus quer você por inteiro. Eu quero orar com pessoas que desejam se entregar por inteiro. Orar com pessoas que desejam se entregar por inteiro. Obrigado a Deus. Visita cada um desses corações com paz, alegria no Espírito Santo, vitória. Ó Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas comecem a experimentar desde hoje a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Recebe, Senhor, nas tuas mãos as nossas vidas. Abraça essas vidas. São vidas preciosas por quem Jesus morreu. Abraça, Senhor. Em nome de Jesus. Cuida das nossas vidas. Devolve-nos, ó Deus, a noção da eternidade. Esta vida pode ser uma bênção, e de fato é, na tua presença, a vida é uma bênção. Mas ela não é a última palavra. Há uma vida que está por vir, guardada em Deus e prometida na fidelidade de Jesus. Restaura em nós a noção de verdade, livra-nos da mentira, de seguirmos a nossa própria luz, porque a luz que há em nós é trevas, e que grandes trevas. Mas a luz que há em ti ilumina todo o homem. Resgata em nós a noção de integridade, Pai. Estamos nos entregando por inteiro. Oramos em nome de Jesus.